Processamento de lipídios e patologias relacionadas. Os lipídios são biomoléculas que não possuem um padrão estrutural como as demais, podendo ser classificados com uma característica comum da insolubilidade em água. Possui pelo menos uma região apolar que não se enquadra nas definições das outras biomoléculas. Os lipídios desempenham diversos papéis na homeostase. Sua mais óbvia aplicabilidade é como recurso energético, mas também podem fornecer calor por meio da termogênese, funcionar como isoladores térmicos e amortecedores. Além disso, eles são componentes estruturais das membranas celulares e das organelas, mediadores intracelulares das vias de transdução, constituintes da substância sulfactante dos pulmões e isolantes elétricos, a mielina no sistema nervoso. O colesterol é um importante componente das membranas celulares dos animais e é o precursor da síntese dos hormônios esteroidais, da vitamina D e dos ácidos biliares. Esse colesterol presente na membrana celular desempenha também um papel na imunidade inata e na patogênese de alguns agentes infecciosos. Os ácidos graxos voláteis, propinato, acetato e butirato, são os principais produtos da fermentação microbiana ruminal dos carboidratos e desempenham um importante papel no metabolismo energético dos ruminantes. Embora sejam frequentemente considerados como indicadores de distúrbios do metabolismo, os corpos cetônicos estão normalmente presentes em baixos níveis na circulação e são recursos energéticos importantes durante os períodos de balanço energético negativo. Grande variedade de lipídios está presente na circulação. Alterações em suas concentrações refletem o balanço energético e os distúrbios metabólicos. Anormalidades lipídicas podem contribuir para o desenvolvimento de graves síndromes clínicas, tais como resistência insulínica, lipidose hepática e aterosclerose. Os lipídios podem ser sintetizados ou obtidos do alimento. Quando presente no intestino delgado, a gordura da dieta estimula a liberação de colecitoquinina. Ela causa contração na vesícula biliar, a qual libera a bile no interior do lume intestinal. Os sais biliares e a lexitina presentes na bile emulsificam a gordura, formando micelas que consistem em ácidos graxos, triglicerídeos, colesterol e nas vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. A colecitoquinina também estimula o pâncreas exócrino a secretar as lipases que interagem com as micelas e quebram os lipídios em formatos que podem ser absorvidos pelos enterócitos. A lipase e a colipase pancreática são responsáveis por hidrolisar os triglicerídeos em 2 ácidos graxos e um monoglicerídeo. Os ésteres de colesterol advindos da dieta são hidrolisados pela enzima colesterol-esterase para liberar colesterol e ácido graxo. Os ácidos graxos de cadeia longa, monoglicerídeos, colesterol e vitaminas lipossolúveis difundem-se das micelas através da borda em escova para dentro dos enterócitos, liberando sais biliares no lume intestinal. Os ácidos graxos de cadeia curta e média não necessitam da emulsificação micelar para serem absorvidos e podem ser transferidos dos enterócitos diretamente para a circulação portal. Os ácidos graxos de cadeia longa devem ser reesterificados em triglicerídeos e armazenados como lipoproteínas, denominadas quilomicrons, para serem transportados pelos vasos linfáticos e pelo sangue. Má digestão e má absorção das gorduras da dieta podem resultar em esteatorreia e deficiência de ácidos graxos e de vitaminas lipossolúveis essenciais. Agora, falando um pouco sobre os lipídios na circulação sanguínea, temos os ácidos graxos, que nos mamíferos, sua grande maioria são ácidos graxos de cadeia longa. Eles podem ser sintetizados ou obtidos pela dieta. A biossíntese dessas moléculas ocorre em menor quantidade no fígado e em menor quantidade nos adipócitos, com exceção dos ruminantes, onde ocorre o contrário. Os ácidos graxos são sintetizados através do acetilcoenzima A. Esse composto tem o acetato como principal precursor nos ruminantes e a glicose nas demais espécies. Os ácidos graxos são importantes fontes de energia para tecidos periféricos também, como o músculo esquelético, sendo novamente oxidados em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, que vem da beta-oxidação mitocondrial, pode ser gerada para produzir ATP e gás carbônico. A insulina estimula a síntese dos ácidos graxos e a inibição é feita através do glucagon e da epinefrina. A síntese dos ácidos graxos é elevada em dietas com alta concentração de carboidrato e baixa concentração de gordura e é diminuída nos jejuns e em dietas com alta concentração de gordura e baixa concentração de carboidrato.
Na circulação também temos os triglicerídeos, formados através da esterificação de três ácidos graxos de cadeia longa, como glicerol 3-fosfato, e sua síntese ocorre na mucosa intestinal, adipostos, hepatócitos, células epiteliais das glândulas mamárias e nos rins. Os hepatócitos usam os ácidos graxos de cadeia longa do plasma ou da síntese de novo para produzir os triglicerídeos. Essa síntese é diminuída quando os índices de glucagon estão altos e os de insulina baixos, e é estimulada pela alta quantia de ácidos graxos de cadeia longa disponíveis. Já a síntese de triglicerídeos pelos adipócitos depende da síntese de novo do glicerol 3-fosfato, já que não possuem as enzimas necessárias para usar o glicerol da lipólise. Por fim, temos o colesterol, que pode ser encontrado em duas formas: a livre ou esterificada. Não é sintetizado por plantas, logo, animais herbívoros devem produzi-lo, enquanto carnívoros e onívoros também podem obtê-lo pela alimentação. A taxa de produção dessas moléculas no fígado é limitada pela 3-hidroximetilglutarilcoenzima redutase, ou HMG coenzima redutase. Essa HMG coenzima redutase tem sua atividade elevada pela insulina e reduzida pelo glucagon. O colesterol pode ser usado nas membranas celulares, na síntese de vitamina D e na produção de hormônios esteroidais e sexuais. Apesar de tantos tipos de lipídios, o organismo apresenta um método de transporte comum, através de lipoproteínas. Essas estruturas esféricas têm a função de transportar os lipídios insolúveis no sangue pelo organismo. Entre quilomicron, VLDL, LDL e HDL, variam seus constituintes internos de membrana, bem como tamanho e densidade. Uma curiosidade é que o macrófago também é capaz de transportar lipídios, e é um dos agentes da formação de placas de gordura vascular que podem causar obstrução. O transporte, então, ocorre assim. Os lipídios da dieta são absorvidos pelo epitélio do intestino delgado, como triacilglicerídeos e colesterol, e são agrupados na maior lipoproteína, o quilomicron. Ele é liberado na circulação sanguínea, onde distribui triacilglicerídeos para os tecidos periféricos produzirem energia, e se torna quilomicron remanescente, e então é absorvido pelo fígado. O fígado utiliza triacilglicerídeos e colesterol restantes para formar novas lipoproteínas. O transporte desses lipídios para os tecidos periféricos ou extrahepáticos ocorre quando o fígado libera na circulação VLDL e LDL. O VLDL, de forma semelhante ao quilomicron, distribui seus triacilglicerídeos aos tecidos periféricos até se tornar VLDL remanescente e então ser absorvido pelo fígado e transformado em LDL. O LDL é então liberado e transporta colesterol para os tecidos periféricos e hepático. Além disso, lipídios também são transportados dos tecidos extrahepáticos para o fígado. Nesse caso, é utilizado o HDL, criado pelos hepatócitos e enterócitos, para capturar o excesso de colesterol dos tecidos e transportá-lo ao fígado, onde será incorporado a novas lipoproteínas, se necessário, ou aos ácidos biliares e excretado no intestino. Uma utilização alternativa para os ácidos graxos no metabolismo ocorre no processo de cetogênese, isto é, a formação de cetonas. O processo ocorre quando há hipoglicemia e alta atividade hepática de beta-oxidação e gliconeogênese. Essa situação ocorre quando em jejum, por exemplo. Na cetogênese, o acetil-CoA, formado pela beta-oxidação, é transformado em ácido cetoacetato e liberado na circulação, e em seguida é transformado em beta-hidroxibutirato e acetona. A acetona é rapidamente eliminada pelo organismo por ser volátil, podendo ser eliminado na respiração, transpiração e urina. O beta-hidroxibutirato, uma vez no tecido extrahepático, é transformado em acetoacetato e depois em acetil-CoA para ser utilizado na respiração celular. Apesar de ser um metabolismo alternativo de ácidos graxos, tem suas vantagens. Os corpos cetônicos são solúveis em água e, portanto, interagem bem com o sangue, não precisando se conjugarem a proteínas e mantendo um tamanho menor. Por não conjugarem com a albumina, eles têm acesso facilitado às células, principalmente as do encéfalo. E quando em hipoglicemia, são fonte de energia necessária para células incapazes de realizar beta-oxidação, como, por exemplo, os neurônios. Partindo dos princípios moleculares dos lipídios que vimos anteriormente e voltando para um olhar mais veterinário, nos deparamos com algumas patologias, como por exemplo a hiperlipidemia pós-pandrial, que ocorre do aumento transitório dos triglicerídeos na forma de quilomicrons. Ela aparece após 1 a 2 horas do consumo de uma refeição possuinte de gordura e, em geral, apresenta pico entre 6 e 8 horas. Suas amostras de sangue podem ser levemente a grosseiramente lipídicas.
Para cães e gatos, um período de jejum de 12 horas é suficiente para remover a hiperlipidemia. Já os ruminantes não apresentam significativas alterações pós-prandiais, não necessitando serem mantidos em jejum antes da coleta de sangue. Várias etapas do metabolismo dos lipídios são influenciadas por hormônios, tendo por consequência que as hiperlipidemias patológicas sejam em geral secundárias às causas hormonais ou a distúrbios metabólicos. As hiperlipidemias primárias ou idiopáticas são raras e provavelmente apresentam uma base genética. Já as hiperlipidemias secundárias são causadas por diversas doenças, sendo importante ressaltar que pode haver sobreposição de efeitos promotores de anormalidades no metabolismo lipídico em determinados pacientes. Por exemplo, a pancreatite pode ser complicada pela diabetes mellitus, em decorrência do dano causado pelo parênquima pancreático. Muitas dessas causas apresentam componente inflamatório, que causa a liberação local e sistêmica de citocinas pró-inflamatórias capazes de modular o metabolismo lipídico. O hipotireoidismo é uma endocrinopatia comum em cães e é frequentemente acompanhada por colesterol alto, decorrente do aumento da LDL e de HDL. Diferentemente dos cães, os gatos raramente apresentam hipertireoidismo espontâneo, mas podem desenvolvê-lo como sequela do tratamento para hipertireoidismo. Em cavalos adultos, a real incidência do hipertireoidismo de ocorrência natural é incerta. A ablação experimental das glândulas tireoides de cavalos adultos resultará em colesterol alto e caracterizará um aumento de LDL e VLDL, respectivamente. A redução da atividade de lipoproteína lipase causa atrasos na depuração tanto da VLDL quanto de quilomicrons, enquanto a redução da atividade da lipase hepática retarda a depuração dos remanescentes quilomicrons enriquecidos em colesterol. Aumento nas concentrações séricas de triglicerídeos e de colesterol tem relação também com a popular doença do colesterol alto. Como consequência da resistência insulínica induzida pelo cortisol, o hiperadrenocorticismo, especialmente em gatos, é frequentemente complicado pela ocorrência simultânea de diabetes mellitus, o qual exerce efeitos adicionais ao metabolismo lipídico. A combinação dos efeitos diretos dos glicocorticoides e indiretos decorrentes da resistência insulínica induzida por esteroides contribuem para a alteração do metabolismo dos lipídios nos pacientes com hiperadrenocorticismo. O colesterol alto é resultante do prejuízo da depuração de LDL, ao mesmo tempo que ocorre a diminuição do catabolismo do colesterol secundário à hepatopatia induzida por esteroide e colestase. A redução da depuração de VLDL secundária, a diminuição da atividade da lipoproteína lipase, é o fator causador da hipertriglicemia, ao mesmo tempo que a síntese de VLDL pelos hepatócitos é elevada. Em oposição ao quadro de hiperlipidemia, temos a hipolipidemia, que consiste na diminuição da lipoproteína plasmática. A maioria dos casos são leves e isolados, tendo pouca significância clínica, podendo refletir somente um quadro de jejum. Em casos mais graves, a hipolipidemia é decorrente de patologias subjacentes, como a enteropatia perdedora de proteína, insuficiência pancreática exócrina, insuficiência hepática, hipoadrenocorticismo, neoplasia hematopoética e hipertireoidismo. A seguir, iremos nos aprofundar em algum desses quadros. A enteropatia perdedora de proteína resulta de condição de má absorção e ou má digestão, podendo causar a hipocolesterolemia, que é a diminuição do colesterol, e a hipotriglicidemia, diminuição dos triglicerídeos. Essa condição pode estar relacionada a doenças gastrointestinais. No caso dos gatos, de 5 a 30% dos que possuem alguma doença inflamatória intestinal são relatados como portadores de hipocolesterolemia. A insuficiência hepática não colestática pode estar associada à redução da produção de colesterol, causada por cirrose, lesão parenquimatosa induzida por toxina ou anormalia vascular portosistêmica. A insuficiência hepática pode ser difícil de ser distinguida das doenças intestinais que resultem em enteropatia perdedora de proteína, visto que ambas apresentam sintomas semelhantes. Neoplasia hematopoética. Em alguns animais com neoplasia hematopoética, observa-se a redução do colesterol sérico. Esse quadro foi observado em 69% dos cães com sarcoma histiocytíco hemofagocitário e em 24% dos gatos com linfoma nasal e nasofaríngeo. O mecanismo subjacente à diminuição do colesterol talvez esteja correlacionado à produção de citocinas inflamatórias que suprimem a síntese hepática do colesterol. No quadro de hipoadrenocorticismo atípico, no qual ocorre deficiência somente de glicocorticoides, há incidência de redução do colesterol. A hipoalbuminemia e a hipoglicemia também podem estar presentes nesse quadro.
Ao final desse vídeo, revisamos os papéis dos lipídios, aprendemos como eles são absorvidos e o seu formato no meio sanguíneo, assim como as etapas de seu transporte. A partir disso, vimos como a desregulação desse composto nos indivíduos pode ser causada por patologias diferentes, induzindo ao seu aumento ou à redução. Muito obrigada por assistir até aqui e bons estudos!